Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Paty Lomônaco, psicóloga, especialista em sono do bebê e da criança, e numa massagem deliciosa, que é a massagem Xantala, que vocês já devem ter ouvido falar por aqui. No vídeo de hoje, eu vou falar sobre uma das coisas que vocês mais me perguntam quando eu abro caixa de perguntas, que é a famosa soneca ponte. Quem aqui já ouviu falar sobre isso? Quem aqui já fez soneca ponte com o bebê de vocês? Gente, a soneca ponte é um artifício maravilhoso para quando eles estão em transição de sonecas, tá? Relembrando aqui, eu já gravei vídeo sobre isso. O que é transição entre sonecas? É quando o bebê tá passando de 4 sonecas para 3, de 3 sonecas para 2, de 2 sonecas para 1, tá? Ou de 1 para nenhuma também. O que acontece? Quando eles estão fazendo 3 sonecas, por exemplo, vamos supor que é um bebê de 8 meses que tá fazendo 3 sonecas. E aí é um bebê que começa a relutar muito para fazer essa terceira soneca. Esses pais ou cuidadores demoram ali 40, 50 minutos para conseguir fazer ele adormecer nessa terceira soneca. E aí quando ele adormece mais tarde, praticamente no horário que ele tinha que estar acordando. E aí isso vai atrapalhar o horário do sono noturno, ou até mesmo vai atrapalhar o sono noturno, porque o que acontece? Os bebês que dormem muito durante o dia, mais do que o corpo precisa, eles vão compensar à noite. Então, vai chegar de madrugada, 2, 3, 5 horas da manhã, e esse bebê não vai querer dormir. Ele vai ficar ali acordado, vamos supor, acorda 2 da manhã e não quer dormir, fica 1h30 acordado querendo brincar. Por quê? Porque já dormiu o suficiente durante o dia. Então, quando os bebês estão em transição, como esse exemplo que eu dei desse suposto bebê de 8 meses, que está indo de 3 sonecas para 2 sonecas, o que acontece? Nem sempre eles fazem essa passagem de uma maneira fluida, de uma maneira natural. Então, às vezes o bebê vai fazer 3 sonecas e aí vai atrapalhar desse jeito que eu acabei de mencionar para vocês, deles atrapalhar o horário do sono noturno, eles o perderem o sono de madrugada, no comecinho da manhã, que é 5 horas da manhã, que é aquele horário difícil ainda pra gente, apesar de ser um horário, né, mais normal ali para os bebês, é um horário que a gente evita, né? E então pode acontecer isso, né, de tanto deles fazem as 3 sonecas e atrapalha o sono noturno, ou quando eles fazem 2 sonecas, é pouco, né, porque provavelmente esse bebê vai fazer a primeira soneca no começo da manhã, ou no meio da manhã, a segunda soneca ali logo após o almoço, e vai ficar uma janela de sono muito grande entre a segunda soneca e o sono noturno, porque ele não tá fazendo mais essa terceira soneca, entretanto, ele, por outro lado, ainda não dá conta de ficar só com 2 sonecas, muito menos com sonecas tão mal distribuídas, que é às 9h30 da manhã e meio-dia, e depois acorda 1h30 da tarde, 2 horas, e fica até 7, 8 horas sem dormir. Então, essa janela de sono muito extensa acaba sendo realmente muito prejudicial para o organismo do bebê, ele acaba ficando super cansado, o bebê super cansado fica com mais cortisol no corpo, o bebê com mais cortisol no corpo dorme pior, dorme menos, tem o sono mais agitado e tudo aquilo que eu sempre falo aqui para vocês, tá? Então, é aí que a soneca ponte vai entrar, gente. A soneca ponte nada mais é, anotem aí, do que uma mini soneca de 20 a 30 minutos que você vai colocar na rotina do bebê de vocês para ajudar o bebê nessa transição de soneca, seja de 4 para 3, de 3 para 2, de 2 para 1 ou de 1 para nenhuma, tá? Então, quando e como que vocês vão colocar essa soneca ponte na rotina do bebê de vocês? Então, vamos para o exemplo do bebê de 8 meses que tá fazendo a transição de 3 sonecas para 2 sonecas. Você pode colocar, na verdade, a soneca ponte em qualquer horário. Você tente perceber quando que essa soneca ponte faz mais sentido. Eu sugiro vocês começarem deixando o bebê fazer a primeira soneca, uma boa soneca,
tá? Então deixa o bebê dormir ali seus 50 minutos, 1 hora e meia, deixa ele dormir à vontade nessa primeira soneca que ele faz. Na segunda soneca, aí sim vocês acordariam esse bebê, tá? Gente, acordar bebê são, assim, raríssimas exceções e a transição entre sonecas é uma delas, tá? Então, vocês fazem a segunda soneca desse bebê, vai ser a soneca ponte. Então, você colocou para dormir, deu 20 minutos, você vai facilitar esse despertar. Você vai abrir essa porta, vai entrar no quarto, vai começar a falar com esse bebê, né? E faz um despertar gradual, né? Então, assim, não chega lá já e acorda, assim, né? Muito forçado. Mas você vai ali, entra, abre a porta, deixa o barulho da casa entrar, depois de 2 minutos, entra cantando uma música que ele gosta, né? Abre a janela, se você fechou a janela. Você vai ali facilitando esse despertar. Você pode dar uma mexidinha, né, em último caso. Mesmo se ele estiver muito chapado, vocês podem voltar depois de 5, 10 minutos para tentar acordar, porque às vezes é o tempo que o bebê precisa para sair do sono profundo e entrar no sono leve, e aí acaba sendo mais fácil de acordar esse bebê. E aí, pronto. Segunda soneca seria essa soneca ponte, tá? E aí, vamos então para a terceira soneca. Vamos pensar que era um bebê de 8 meses, está fazendo essa transição, que estava com dificuldade de fazer essa terceira soneca, porque já tinha feito 2 boas sonecas no dia, né? Então, ele fez ali a soneca a segunda soneca por volta de 1 hora da tarde, e aí depois a terceira soneca, que acontecia entre mais ou menos 4 horas da tarde, que estava com dificuldade de acontecer, ela vai voltar a acontecer com mais facilidade. Por quê? Porque esse bebê não descansou o suficiente na soneca do meio do dia, tá? E aí, esse bebê não vai ter dormido tanto durante o dia, não vai ter feito a última soneca tão mais tarde, porque a hora que você for tentar colocar ele para dormir, ele vai ter uma boa soneca, né? Ele vai pegar no sono mais rápido, vai se desgastar menos. E aí vai ter ali uma harmonia, né, entre o tempo entre as janelas de sono e o tempo que eles dormem durante o dia, tá certo? E aí, isso pode ficar dessa maneira por até algumas semanas, tá? Para ser bem sincera, a transição do Martim de 2 sonecas para 1 soneca demorou muito tempo. Não me lembro se foram 2 ou 3 meses, que tinha vez que a gente fazia soneca ponte, tinha vez que ele ficava bem sem soneca ponte. E aí a gente, né, viaja muito pro interior, na casa dos meus pais, que ele gasta mais energia, então ele precisava de fazer essa soneca ponte, porque ele não dava conta de fazer só uma soneca. Mas aí a gente voltava para São Paulo, ficava um tempo lá, e aí ele voltava, fazia só uma soneca bem, porque ele gastava menos energia. Aí vinha pro interior, e aí ele tinha que fazer soneca ponte. Enfim, é claro que essa mudança de rotina também atrapalhou, né? Atrapalhou no sentido de se instalar uma rotina de número de sonecas. Se a gente não viajasse tanto, isso não teria demorado tanto, acredito eu. Mas normalmente não demora muito mais do que 1 mês, tá? Que vocês vão usar esse artifício da soneca ponte. E aí vocês vão começar a ver que vai ter dia que esse bebê já nem vai precisar mais dessa soneca ponte. Então, voltando àquele exemplo de um bebê de 8 meses, vai fazer a primeira soneca, e depois vai conseguir ir direto para a terceira soneca sem fazer essa soneca ponte do meio, tá? E aí acaba isso pegando um ritmo a ponto que você não precise mais fazer a soneca ponte e fim dos nossos serviços, né? Pelo menos na transição de 3 para 2, depois na hora que for fazer a transição de 2 para 1, a soneca ponte entra em ação novamente. E aí é legal vocês pensarem o seguinte: quando estiver fazendo a soneca ponte, a transição de 2 sonecas para 1 soneca, a soneca ponte, o ideal seja que ela seja a primeira. Não é que é o ideal, mas comecem tentando fazer a soneca ponte sendo a primeira. Por quê? Porque vocês vão colocar esse bebê para dormir,
né, ele vai dormir ali 20, 30 minutos, não vai, lutar muito contra o sono, e ele vai acordar. Daí ele vai acordar, não vai ter dormido o suficiente. Pode acontecer deles ficarem mal-humorados na hora que eles acordam? Com certeza, tá? Porque eles não dormiram o suficiente. E aí, se for um amor muito grande, vocês podem deixar essa soneca ponte para ser a segunda, para ser a próxima e não essa primeira. Mas a questão é que se vocês deixam para ser a segunda, às vezes esse bebê vai lutar muito contra o sono para fazer essa segunda, tá bom? Mas como vai ser uma soneca mais curta, de 20 minutos, meia hora, então não vai atrapalhar tanto o horário do sono noturno. Enfim, gente, cada bebê é um bebê. Não dá pra gente, né, generalizar. Tem um pouco que a gente precisa testar. O que funcionou para o Bernardo não foi o que funcionou para o Martim, não vai ser o que vai funcionar para o filho de vocês. Pode até ser, mas pode não ser. E por via das dúvidas, a gente precisa o quê? Observar o nosso bebê. Observar é a palavra-chave de todo o trabalho, tanto quando a gente fala sobre sono do bebê, quanto quando a gente fala sobre desenvolvimento, tá certo? Então, gente, eu acho que a soneca ponte é isso, tá? Vocês ficam, eu acho que causa, assim, um rebuliço toda vez que eu posto de soneca ponte ou que eu menciono, faça soneca ponte, porque acho que é uma coisa que não é muito falada. Mas ela é simples, né? Uma soneca que vai fazer uma ponte entre um sono e outro, né? E não tem muito segredo. O segredo é ela ser curta, o segredo é você encontrar o momento certo para a soneca ponte e ponto final. E lembrar que ela é transitória, ela é só vai ajudar o bebê de vocês a fazer a passagem entre um número de soneca X e um número de soneca X menos 1, tá bom? Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que isso ajude na rotina de vocês, ajude na transição entre soneca de vocês. Se vocês gostaram do vídeo, dê um like. Se vocês não estão inscritos no canal, eu convido vocês a se inscreverem. Eu faço vídeo toda semana aqui, com os assuntos que vocês estão mais pedindo lá no Instagram. Se você não me segue lá no Instagram, também te convido a acompanhar meu trabalho lá, onde eu posto informações todos os dias, posts todos os dias, abro caixa de pergunta praticamente todos os dias também, onde vocês podem e devem ir trazendo as dúvidas de vocês, para eu ir também entendendo, né, sobre o que é que vocês mais querem que eu fale. Se quiserem mandar sugestões de vídeos, fiquem super à vontade. E é isso, pessoal. Muito obrigada e até a próxima. Um beijo!